Fala galera dos 8 bits, meu nome é Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na sessão 18 do workshop, a gente finalizou o nosso jogo, implementando a Helve e brincando um pouquinho de Assembler. Liga lá CMSX, que depois da vinheta eu mostro pra vocês como foi. Fala galera dos 8 bits. Na sessão 18 do workshop, para deixar o nosso Eden mais bonito, a gente implementou a relva com tiles aleatórios, dando uma textura bonita para o nosso jardim. A gente aproveitou que a gente ia fazer essa funcionalidade para explicar como implementar rotinas em Assembler e como chamá-las do C. Esse é o último episódio da implementação do nosso jogo. Se você olhar na descrição, você vai ver uma lista com todos os episódios desde o início. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena lembrar que o workshop ele é gratuito, mas se você quiser colaborar com a iniciativa, eu vou deixar aqui do lado alguns canais que você pode usar para fazer uma contribuição, ou você pode também descer aqui embaixo, dar um joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho, que aí você vai receber todos os vídeos assim que eu disponibilizá-los. Vamos ver como foi a sessão 18? Lembra disso aqui, Fábio? Aham. Eu achei uns gatinhos aqui, mas a gente já conserta ela. Bom, pessoal, não acho que é a última sessão do workshop, porque a gente ainda não falou do debugger, né? Que eu quero passar com você o debugger. Na verdade, a gente uma outra vez, a gente já passou aí meio que extra aula. Eu operando o debugger aqui, pra gente corrigir algum probleminha. Mas eu quero ver se na sessão que vem a gente fala do debugger. Mas essa sessão aqui, teoricamente, a gente acaba todo o jogo em si. Tem aquele lance de colocar aquele desenho azul na tela de apresentação, aquele Snake grandão, e na tela de fim de jogo também, mas cada um de vocês acabou fazendo a própria tela de vocês. Então, eu acho que essa parte não é necessária. Na verdade, assim, não tem nada de novo ali. É só criar caracteres e imprimir na tela. Né? Então é algo que vocês já estão fazendo, vocês já fizeram, cada um fez a sua tela de início, de fim, né? Então eu acho que não seria lá muito necessário a gente fazer. Então, a gente plantando as graminhas hoje aqui, teoricamente a gente termina o desenvolvimento do programa, né? Então vai estar pronto, né? Então aí, aí é só jogar e começar outro projeto. Como em todas as sessões aí, eu aviso que quem está participando aqui está me dando autorização para usar o nome, voz, source code, ícone, screenshot, cara, tudo. Tá? Para eu depois gravar e colocar no YouTube o vídeo da sessão, tá bom? Então como que era? A gente tinha uma rotina que era block to VRAM, e aí a gente implementou uma similar, só que em ASME, em Assembler, e aí a gente mudou essa block to VRAM, o nome dela, para _C. Tá? Aí a gente implementou, eu passei a rotina para vocês aí do jeito que está comigo aqui, que ela tem uns errinhos, ela funciona, mas tem uns errinhos. Passei aqui no chat da sessão 18. Peguem essa função, copiem dentro do código de vocês, depois vocês podem brincar de usar ou a em Assembler ou a em C. Notem que ele está dentro do source code em C, porque a gente colocou a diretiva ASME aqui. Né? Então você consegue, é o que a gente chama de fazer o assembler inline dentro do C. Né? Então ele, na hora que ele achar essa diretiva ASME, ele começa a pegar daqui para frente e interpretar como se fosse assembler e já montar direto. Ao invés de compilar, ele só monta o código assembler que está aqui. Vou explicar aqui de novo então, para a gente relembrar. Para quem nunca viu, vai ver pela primeira vez. Quem já viu, vai relembrar como que ela funciona. Quem aqui nunca trabalhou nada, nunca viu Assemblers 80, não sabe do que se trata? Eu. O Robson, quem mais? Você sabe o que é Assembler, Robson? Sei. Já trabalhei com outros processadores. Legal, beleza. Então já estamos bem adiantados. Alguém? Eu acho que eu nunca... Z80 não. Tá, Mate, você nunca viu Z80, mas você sabe o que é Assembler? Não, Assembler eu sei o que é, mas eu trabalhei muito pouco. Eu programei em Pascal, basicamente Basic e Pascal. É a minha vida, assim, Clipper, tá? Um pouco. Tá. Coisas assim, mas Basic e Pascal sempre foi mais o meu... Tá bom. Ó, eu não vou dar uma aula de Assembler aqui, tá bom? Não vou dar um curso de Assembler, mas eu queria falar só um pouquinho a respeito do Z80. Como que o processador funciona?
ele é uma eletrônica digital, né, e que ele trabalha manipulando sinais, tipicamente trabalha manipulando bytes. Esses bytes têm que estar em alguma memória possível. Tipicamente, quando a gente fala de memória, a gente quase sempre está falando de RAM e de ROM, mas dentro do próprio processador existe uma memória muito, muito, muito limitada, bem pequenininha, mas é a mesma coisa, é memória, né? E a gente chama essas memórias de registradores, porque eles guardam uns valores lá dentro, que é para o processador funcionar e para apoiar fazer as operações que ele precisa fazer. Né? Então você processa tudo ali dentro, né? E depois, na hora que você já fez, você cospe para a RAM, tipicamente, ou cospe para o vídeo. E a vantagem do registrador é que ele é uma memória muito, muito rápida. A desvantagem é que ela é muito pequena. Né? Então você não consegue fazer no Basic, que nem você cria as suas variáveis, e ter 50 variáveis para controlar o seu joguinho em Basic, né? E falar assim, eu pego os 50 registradores. Não, você não tem 50 registradores. Né? Então você vai usar o mesmo registrador para cuidar de várias coisas em cada parte do seu programa. Né? Na hora que você precisa tratar de um valor, você vai guardar na memória, mas você vai usar os mesmos registradores para buscar da memória, processar e depois devolver. Tá? Que registradores são esses? São 8 registradores de 8 bits, né? Que é o A, que é o acumulador. Então, qual que é a cara desse acumulador? Qual que é o perfil dele ali? As contas você vai fazer nele. O tempo todo você vai estar usando ele para fazer conta. Né? Tem algumas formas de fazer conta com outros registradores, né? Ou até na memória direto, mas tipicamente a maioria das instruções que faz conta em cima do A. E ele é de 8 bits. Tem um outro registrador de 8 bits que são as flags. Né? E esse registrador, você não fica atribuindo valor nele o tempo todo. Ele assume valores conforme as coisas vão acontecendo. Né? Se eu faço uma conta e essa conta dá 0, a flag 0 fica ligada. Se eu faço uma conta e dá 1, a flag 0 fica desligada. Se eu faço uma conta e vai 1, tipo, eu somo o A, o registrador A já está com 255 e você incrementa ele não consegue ir para 256 porque 256 ia precisar de 9 bits. Então ele zera o A e vai 1, que é aquela nossa conta padrão do vai 1, só que o vai 1 vai na flag carry. Então esse registrador F ele guarda estados gerais do que aconteceu até agora. Aí você tem um registrador de 8 bits B, um registrador de 8 bits C. O C ele dá um apoio para você usar periféricos, para você fazer aquelas instruções de out e in, né, para você mandar dados para um dispositivo externo. O B ele apoia você contar, então tem instruções que você fala assim, olha, eu quero contar até 10. Você faz ao contrário, você fala B igual a 10, né, carrega 10 no B, e vai contando ao contrário, né, 987654321 até chegar no 0. Na hora que chegar no 0 você para de contar. Então o B tem essa cara. D e E eles são mais genéricos mesmo. Eu não me lembro de nenhuma função específica que eles têm. E o HL eles servem juntos. Então deixa eu falar sobre juntos e separados, né? Cada um desses registradores ele tem 8 bits. Mas eles estão na mesma linha porque cada um deles faz uma duplinha de 16 bits. Então você pode tratar o B como 8 bits, você pode tratar o C como 8 bits, ou você pode tratar BC como 16 bits. Né? A mesma coisa acontece com A e F, a mesma coisa acontece com D e E, a mesma coisa acontece com H e L. E o H e o L serve para você colocar endereços de memória e falar assim, olha, carrega o que tem nesse endereço de memória para o meu registrador A, por exemplo. Né? Então ele é muito bom para apontar para coisas na memória, esse HL aqui. Tá? Então se você vai precisar estar manipulando com a memória, nem pense em colocar no BC, põe no HL. Né? Porque você vai precisar carregar, você vai precisar trazer, você vai precisar gravar, e as operações que o Z80 tem para fazer essas coisas usam o HL. Cada um deles tem um irmãozinho, que são
nada mais é que outro registrador mesmo, tá? Então tem o A e tem um outro registrador que é o A', que é o F', que é o B', aqui é C', tá errado. D', E', H' e L'. Mas não tem nenhuma instrução que trabalha com esses registradores do lado de cá. A não ser uma instrução que troca os valores dos registradores dos main aqui com os alternativos. Então, você não vai conseguir fazer, se você tem um valor em H', L' lá, você não vai falar assim, olha, carrega o que o H', L' está apontando, a posição, o valor da posição de memória está apontado por H', L'. Você não consegue fazer isso. Mas você consegue falar assim, olha, troca o HL com HL', aí ele faz tchum, troca, aí você consegue carregar o que está em HL, que era o que estava em HL'. E a mesma coisa para os outros registros. Tá? Tudo bem até agora? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Essa troca que você fala assim, ela por exemplo, assim, eu posso usar ele, por exemplo, eu estou trabalhando lá com registro lá no A, só que eu preciso de outro registro rápido ali, eu posso deixar ele pré-carregado, então, numa linha, por exemplo, e fazer a troca a qualquer momento, mas isso também deve ocupar um monte de ciclo, né? Não é tanto não, é rapidinho essa troca, tá? Mas tem algumas regrinhas, né? Ó, essa EXX aqui, ela é a principal, tá? Ele troca tudo. Ele pega todos esses que estão aqui, passa para lá, e todos esses que estão aqui passa para cá, tá? E ela demora, 4 ciclos. É instrução rápida, é 1 byte, 4 ciclos, é rapidinho, tá? Para o A você consegue fazer sozinho, tá vendo, ó? Entendi. Para o A você consegue fazer só o A. Para outros registradores, você não consegue. Então, assim, ou você troca tudo, ou você troca o A. O A e o F. Tá? Tem outras... eu acho que X deve ser Exchange, né? Sei lá eu. Mas eles não estão tratando dos alternativos. Eles estão trocando DE com HL e eles estão trocando o valor que está sendo apontado pela pilha pelo valor de HL. Uhum. Tá? Tá. Mas, basicamente, para você ficar brincando de trocar, ou você troca tudo, ou você troca o A e o F. Então, se você quiser ver o D, o que tem em D', você vai ter que trocar todos eles. Não vai demorar mais você trocar, ele é rapidinho. Mas o problema é que se você estava guardando alguma coisa no seu H aqui, você quer trabalhar com H e com D', você se ferrou, porque ou você vai ver um ou você vai ver o outro. Entendi. Tá? Então, tem que pensar na limitação. Né? Isso, tem que pensar. Tá? E aí você tem alguns registros de propósito especial. Esse I aqui, eu não faço ideia do que é. Esse R aqui, o valor dele, ele serve para endereçar partes da memória para ficar dando refresh lá. Não é algo que você pega para programar ele. Você esquece ele, o Z80 cuida dele, né? Ele incrementa, faz o refresh na RAM e você não usa ele quase nunca. A não ser hoje que a gente vai pegar ele e vai usar ele, tá? Mas dificilmente você usa esse cara, dificilmente mesmo. Pelo nome dele mesmo é isso aí. Só cuida do refresh da memória para não perder os valores lá, porque o Z80 faz isso. Isso. Para DRAM. Aí o que você tem? Você tem o PC, que é, cara, provavelmente principal, tipo, é o registrador que aponta para qual instrução que você vai executar agora. Tá? Então é ele que fica contando, ele está lá no endereço 8C-A0, aí você carrega a instrução, ele vai para o 8C-A1. Né? Então é ele que está guardando a posição onde que seu programa está executando o tempo todo. Né? E atualiza, tudo certinho, você não precisa se preocupar com ele. Quase nunca você precisa se preocupar com ele. Tá? Aí a gente tem o registrador que é o SP, que é o que fica apontando para a pilha. Então conforme você precisa guardar coisas temporariamente, você joga tudo lá na pilha e ele vai apontando para qual a última coisa que você colocou. Aí você quer pegar de volta, você vai pegando, ele vai... você vai desempilhando, ele vai voltando e vai apontando pro primeiro dado a ser consumido da pilha. Tá? E tem o X e o Y, que esses caras aqui, eles
eles são legais e não são legais. Eles são legais porque ele permite você trabalhar com índices, trabalhar com matrizes, né? Por quê? Porque você fala assim, olha, eu tenho uma matriz ou tenho uma estrutura de dados na posição E000 da memória, né? Aí você fala assim, tá bom, então você sabe que o dado, suponha que seja um registro que você tem lá, tem vários dados no registro. Então você aponta ele para lá e fala assim, olha, eu sei que o dado que eu quero pegar está na posição 12 desse registro. Aí você fala assim, olha, carrega o ix mais 12. O X e o Y são os únicos registros que você consegue fazer isso. Vamos supor que você tem várias navinhas na memória, né? E você quer saber a posição das navinhas e você sabe que assim, você tem uma estrutura de dados para cada navinha que você instanciou ali, né? Aí você sabe que a coordenada Y está na posição 10 dessa estrutura de dados, né? Então você aponta para a primeira navinha, né, e chama a rotina que vai fazer lá o processamento da posição. Aí se essa rotina falar x mais 10 ou y mais 10, ele vai pegar a coordenada x daquela instância. Aí terminou de processar isso, você aponta o ix para outra navinha que está em outro lugar da memória e aí a rotina vai falar ix mais 10. Assim, para a gente que está acostumado com orientação a objeto, isso é básico, né? Mas para os 80 não é, né? Então a forma de fazer isso é com x e y. Tá? A desvantagem é que as instruções para trabalhar com ele são instruções longas. Então se você vem aqui, ó, essas aqui são as instruções do Z80, tá? Então, por exemplo, qual que é a instrução 17? 17 RLA, tá? Aí tem a descrição aqui, roda, left, não sei o que, parará, parará. Ele é um byte, essa instrução é um byte, e em 4 ciclos ela executa, super simples, rapidinho. Mas se você pega instruções que trabalham com x e y, são instruções aqui embaixo, ó, instruções em x e instruções em y. Elas são instruções bem mais complexas. Olha o tamanho dessa instrução. São 4 bytes para ler, 23 ciclos para executar, né? Então ela é uma instrução mais lenta. Tá? Às vezes bobear vale a pena você tentar fazer alguma coisa com HL aí, que de repente fica mais rápido do que fazer com ix. É que o ix você vai meter uma instrução só em assembler ali, vai ficar mais simples de entender ali, né? DD, CB é a instrução, aí você passa um parâmetro para ela ainda, aí x mais alguma coisa, então esse mais alguma coisa é o byte que entra ali, o terceiro byte da instrução, e depois ela ainda termina com 07. Essa aqui termina com 08, termina com 09, né? Então, elas são instruções mais complicadas. Tem a mesma coisa que tem para o x, você tem para o y aqui, ó. Esses são os registradores do Z80, né? E essa aqui são as instruções, todas as instruções. Tem muito mais instrução, por exemplo, e muito mais registrador do que um 6502, por exemplo, que vai no Atari, que vai no Apple, Commodore. Ele é bem mais poderoso. Em compensação, o 6502 ele é mais rápido para executar cada instrução tipicamente. E aqui, em tabelas assim, você consegue ver, e eu recomendo, né, se você quer se aprofundar em Assembler, estudar cada uma dessas é claro que você não precisa vir aqui e ver esse quadradinho, não. É a instrução set, o que o set faz, o que o res faz, o que o bit faz, né? E você acaba, em meia hora que você estuda assim, você pega 80% da história. Tem muita repetição, tá vendo? Ó, sub, né? Aí na hora que você entender o sub, e para entender o SBC é um passo só, porque é uma questão de flag, né? Então é rapidinho, não é complicado. Não deixe ninguém dizer para você que Assembler é complicado. Assembler não é complicado, Assembler é fácil. Realmente ele é simples, né? É tudo simples. A partir do momento que você pega assim, o que é um inc A? Pô, incremento A, soma 1 lá e ponto final, né? É simples mesmo. Então, assim, todas as instruções são simples. O que é difícil é fazer alguma coisa com isso, porque precisa de muitos passos. Você não tem uma instrução print, uma instrução play, né? Então é difícil você para você chegar num play é um suador. Mas o assembler em si, ele é simples, ele não é complicado não, tá, gente? Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos carregando no HL o primeiro dado do stack pointer. Pô, Danilo, mas não é o primeiro dado. Você está somando 2 no stack pointer. Por quê? Porque o primeiro dado que está na pilha
quando você acabou de chamar uma instrução, é o endereço de retorno. Tá? Então, o que a rotina que chamou faz? Coloca todos os dados, os parâmetros na pilha e faz um call para cá, que é o GoSub do Basic lá. Né? Lembra que o GoSub do Basic você pode chamar de vários lugares do programa. Na hora que você dá um return, ele retorna para o lugar certo. Como que ele faz? Ele precisa lembrar. Né? E o Z80 precisa lembrar, só que dentro dele ele não lembra. Ele põe o dado na pilha. Então, os primeiros dois bytes é o endereço de retorno, a gente não quer tratar, dane-se, não é interessante pra gente. Então, eu pulei isso, somei 2 no stack pointer, joguei no HL. Lembra que HL é um cara bom para você fazer leituras escritas na memória. É o que a gente vai fazer agora. Então, esse cara aqui é load, carrega A com esse valor aqui. Você pode falar load A,7, por exemplo. Né? Ele vai pegar o 7 e vai jogar no A. Você pode falar load A,B, pega o valor que está no registrador B e joga no A. Ou você pode falar load A, HL entre parênteses. O entre parênteses significa vai buscar na memória. Então ele não vai pegar o valor nem de H, nem de L para colocar em A, nem de HL para colocar em A. Ele vai buscar na memória o valor da posição de memória apontada por HL e vai jogar em A. Tá? O que a gente está fazendo com isso? A gente está lendo o byte menos significativo do primeiro parâmetro, porque o HL está apontando para o primeiro parâmetro, que é o VRAM address, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é programar o VDP para receber o bloco de dados que a gente quer copiar. Tá? E aí o protocolo do VDP para isso é, você faz um out na posição 0, no device 0x99, né, ou 99 em hexa, que é o endereço... Na porta 99 dele. Né? Isso, é a porta 99 do Z80. O VDP do MSX está preparado para pegar dessa porta. Então aqui o que a gente está fazendo? Pegou o byte menos significativo de VRAM address e cuspiu na porta 99 para o VDP pegar. Quando você faz isso, o VDP fica esperando o byte mais significativo. O byte mais significativo está onde? Na próxima posição de memória, logo depois do HL. Então a gente incrementa o HL para ele ir para a próxima posição de memória, carrega de novo no A, e aqui na aula passada a gente estava dando out. E aí estava dando uns paus que a gente não conseguia resolver. Por quê? O segundo bit mais significativo desse segundo byte, ele precisa ser 1. Isso aqui a gente tinha esquecido. Então o que a gente está fazendo aqui? Isso aqui o que é? Em binário, ele é 00, 11, 1111. Isso aqui é 3, isso aqui é F. Né? Na hora que eu faço o AND, ele faz o AND com o A. Tá? Esse AND aqui ele não está falando que é o A, mas é o A. Tá? Então ele está fazendo o AND com o A, que está aqui. Né? E aí na hora que você faz o AND com 1, ele mantém os valores de A. Na hora que você faz com 0, ele joga 0 no A. E aí com o OR 040, o 040 é o quê? 0B, 0100, 0000. Aí com o OR, ele aqui, o A nesses bits de baixo aqui, ele vai ficar com o valor do A mesmo, porque qualquer coisa que tenha no A ou 0 dá o valor do A. Esse cara aqui está sendo forçado para 1 e aqui já era 0, a gente força 0. Então a gente, fazendo essas duas linhas, a gente garante que o A está começando com 0 e 1, que é o protocolo que o VDP exige que esses dois bits sejam, por isso que estava dando pau. E o resto aqui é o que está vindo do VRAM address, que é o que a gente precisa fazer mesmo. Tá? Entendi. E então aí, você certificou no primeiro ali que os dois primeiros ali fiquem 0, exato. para que você consiga certificar que ele fique 01 para a instrução. Exato. Beleza. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é garantindo que isso aqui fica com 01, E o valor de A. A. Tá? Sim. Que é o que a gente precisa fazer mesmo, e aí eu cuspo esse segundo valor na mesma porta. O VDP vai pegar esses dois valores, vai juntar eles e vai conseguir endereçar o que precisa endereçar lá na VRAM. Tá? Então já configuramos aqui qual é o endereço que a gente quer tratar. Agora, o que a gente quer fazer? A gente tem o RAM address, da onde o dado está vindo.
Então, basicamente, eu incremento HL para apontar para o byte menos significativo desse parâmetro, carrego no E. Lembre que entre D e E, o E, na hora que você junta os dois, o D é o mais significativo, o E é o menos significativo. A gente está pegando o primeiro byte da memória, o primeiro byte da memória é o menos significativo, joga no E, incrementa, pega o byte mais significativo e joga no D. Ou seja, nesse ponto aqui, já configuramos o endereço no VDP para que ele vai receber e já configuramos no DE o endereço que a gente quer ler da memória principal. Está faltando, qual que é o terceiro parâmetro aqui? É o tamanho do bloco que a gente quer escrever, sair da memória principal e ir para a VRAM. Só que aqui tem uma coisa, né, que é o seguinte: se esse bloco fosse até 256, bastava eu ler um byte aqui e sair contando que nem um louco. Mas ele pode ser muito maior que 256, que aliás era um dos erros que tinha lá na Fusion C. Antes de sair contando, eu vou pegar o byte mais significativo desse dado aqui, tá? E vou reservar ele lá na pilha. Aí eu pego o byte menos significativo, vamos supor que seja 0A33, por exemplo. Né? É o tamanho do meu bloco, é 0A33. Então o que eu quero fazer? Eu quero colocar o 0A na pilha, pegar o 33, começar a contar até chegar em 0. Na hora que chegar em 0, vou lá na pilha, pego o 0A, né? 0A é valor, não registrador. Se ele não for 0, guardo ele na pilha de novo e começo a contar do 255 para baixo até chegar no 0. Terminei, vou lá na pilha, pego o valor que está lá, que é 9 agora, decremento, vira 0,8, guardo na pilha, não é 0, guardo na pilha, começo a contar do 255 e vou até 0. Vou lá na pilha, pego o 0,8, decremento, vira 0,7, não é 0, guardo na pilha, conto de 255 para 0. Porque aí eu garanto que eu estou contando todo esse tamanho aqui e transferindo todos os bytes. Só que eu tenho que fazer isso de 8 em 8 bits, é horrível. Por quê? Porque as instruções que o Z80 me dá é de 8 em 8 bits. Né? Então é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, ó, eu vou lá, aqui eu dou 2 INC HL. Por quê? Porque eu quero pegar o byte mais significativo desse parâmetro. Só que o primeiro byte que ele passa é o menos significativo. Então eu passo pelo menos significativo e vou para o mais significativo e esqueço. Passei por cima do menos significativo, esqueci ele, porque eu não quero tratar dele agora. Carrego esse byte em B e faço push BC. Esse push é empurrar o valor de BC para a pilha. Pô, Danilo, mas é só o valor de B que eu quero colocar para a pilha. Dançou, neném. A pilha você sempre coloca de 16 em 16 bits. Você coloca 2 bytes na pilha. Sempre. Né? Se você quiser colocar um byte só na pilha, você coloca 2 bytes e decrementa o SP, o apontador, e corrige o apontador. Tá? Então a gente está colocando o B, na verdade o C está indo junto, mas a gente está colocando o byte mais significativo na pilha ali, que é o que importa pra gente. Não vou me preocupar com o C. Aí pronto, guardei na pilha, vou lá agora, decremento o HL para voltar para o byte menos significativo desse cara aqui, que é o valor com o qual eu vou começar a contar. Né? Decrementei, vou lá e pego de novo no B. Lembra que quando eu estava apresentando os registradores, eu falei, olha, o B ajuda, o C ajuda a fazer out. Fazer out, fazer in, comunicar com um device externo. E o B ajuda a contar. Por isso que eu estou usando o B aqui, especificamente o B, por isso que eu não usei D, por isso que eu não usei A aqui, porque o B ele é bom para contar. Já mostro para vocês por quê. Beleza, então eu já tenho, nesse ponto aqui, o que eu tenho? VDP configurado, DE com o endereço da VRAM, desculpa, o endereço da RAM, que eu quero pegar os dados, e o tamanho do bloco que eu quero transferir está um pouco na pilha e um pouco no B ali. Estou quase pronto. Aí eu carrego de volta, como eu vou querer ler da memória, eu carrego de volta o endereço que está em ED, eu carrego em HL. Tá?
E aí eu carrego em C a porta do VDP que eu vou transferir os dados, que é 0x98. Lembra que eu falei que o C era bom para fazer out? Por causa disso, porque ele ajuda a guardar o endereço para fazer o out. E aí eu vou para a briga. E estou usando esse alt I aqui. Por quê? Porque isso aqui é um monstro de instrução. Tem um monstro maior do que ela, né? Mas já explico por que eu não usei. O alt, o que ele faz, o alt? Tá? Tem o alt aqui, que você põe o endereço, mas tem esse alt aqui. Ele fala, olha, cospe o valor que está no registrador B para a porta indicada no C. Tá? Então ele joga para fora lá no barramento e o dispositivo, na hora que ele for representado pelo endereço que está em C ali, né, na porta que está no C, ele vai lá e pega o barramento de dados e a CPU vai estar pondo, nesse caso aqui, o valor que está em B, aqui o valor que está em D, aqui o valor que está em H. Tá, mas eu não usei o alt. O que eu usei? Eu usei o alt I. E ele é um monstrinho, esse alt I. Olha o que ele faz. Um byte da memória que está apontado, da posição de memória que está apontado por HL, lembra que o nosso HL já estava apontando? Por isso que é importante usar o HL aqui. Então o byte da memória que está sendo apontado para o HL é escrito na porta C. Então ela já faz tudo. Eu poderia fazer tudo na mão, carrega, cospe para fora, né? Mas a instrução já faz tudo. Ele carrega HL, escreve para o C, incrementa o HL para buscar a próxima instrução, decrementa o B, porque ele sabe que ele automatiza isso em cima do B. Né? Se você programou direitinho, colocou o C, colocou o B, colocou o HL, ele faz tudo para você. Ele incrementa o HL, decrementa o B, porque ele sabe que você está contando em B, né? Espera pelo menos que você esteja contando em B, e para por aí. Ele não fica fazendo o loop sozinho. Ele faz tudo e fala, ó, fiz, já incrementei HL, já decrementei o D. Tá? E aí aqui no nosso programa, o que a gente faz em seguida? Opa! Aqui no nosso programa, o que a gente faz em seguida? A gente fala assim, olha, jump relativo, esquece o relativo, tá? Esquece o relativo por enquanto. Faz um jump, né? Ou seja, pula para label 1, que é esse cara aqui, ou seja, ele vai voltar para cá. Se não for zero, se quem não for zero, se o B não for zero. Lembra que a gente começou a contar lá no 33 o B e vai decrementando, decrementando. Na hora que chega no zero, a gente quer parar. Mas enquanto não chegar no zero, a gente não quer. Então, enquanto não chega no zero, a gente manda para cá e o alt I vai fazer tudo aquilo de novo, decrementar o B, decrementar, vai ficar fazendo isso até chegar no zero. Na hora que chegar no zero, a gente quer continuar. Tá? Tem uma instrução que é um monstro maior, que teoricamente ela deveria servir para a gente, que é o OTIR. Que faz tudo aquilo que a gente falou. Ó. Um byte da memória, da posição de memória apontado para o HL é escrito na porta C, tinha lá na outra. HL incrementado, tinha na outra. B decrementado, tinha na outra. Só que aí ele continua. Se B não for zero, ele repete a operação. Então ele fica nele mesmo, ele não precisa colocar o jump, aquele jump NZ lá, ele não precisa colocar, ele faz sozinho isso. E é o que a gente fez implementando o jump. Pô, Danilo, por que você fez dessa forma? Porque o VDP não aguenta essa velocidade. Ele é mais rápido do que o Alt I. Né? E o que parece ser uma vantagem, teoricamente era para ser uma vantagem, para a plataforma MSX não é, porque o VDP não aguenta a velocidade do OTIR. Então, não usem o OTIR para você fazer acho que talvez o VDP do MSX2 aguente, mas o VDP do MSX1 não aguenta, tá? Então, eu testei aqui, eu estava fazendo umas rotinas de scroll dela e estava tentando usar o OTIR, porque ela talvez colocando um route ali para evitar, para usar o VBlank, e não funciona, não tem jeito mesmo, ele estoura tudo. O OTIR não rola com o VDP do MSX. Mas você tentou com o VDP do MSX2, não? Não testei com o 2. O
garantia que não rola, corrompe tudo. Pois é. Não tem jeito. Tá? Então é isso. Tá? Então é isso que a nossa rotina aqui faz. E aí, na hora que ele terminar, o que a gente falou que a gente ia fazer? Terminei o 33, lembra que eu falei assim, vou lá na pilha pegar o byte mais significativo. E tô indo lá na pilha, pop. Pop tem o push, que empurra, e o pop, que arranca os dados da pilha. Então ele pega o byte mais significativo desse contador que está lá. Shor A é a mesma coisa que load A, 0. Se eu falar load A, 0, vocês vão entender, né? Carrega o registrador A com 0. O Shor A faz a mesma coisa. Por quê? Porque lembra que eu falei que a operação é quase sempre contra o registrador A? Então aqui o que ele está fazendo é A exclusive OR A. E na hora que você faz a operação bit a bit A exclusive OR A, o resultado é 0, não tem jeito, porque se os bits forem iguais, se os dois bits sendo operados são iguais, o resultado é 0. Então, se os dois bits de A for 0, o resultado é 0. Se os dois bits de A for 1, o resultado é 0. Então, isso aqui garante que o A é igual a 0. Pô, Mandarino, por que você não usou isso aqui? É muito mais legível. Para forçar vocês a entenderem que isso aqui é uma alternativa melhor. Por quê? Porque o load A, 0 tem 2 bytes e é mais lento. Esse cara aqui tem 1 byte, é uma instrução de 1 byte só e é mais rápida. Tá? Então aqui eu estou zerando e aqui eu estou comparando B. Comparando B com quem? Com A. Se você não indica, é A. Né? Então as operações estão sempre fazendo com A. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o B da pilha e comparando ele com 0. Porque se ele chegar a 0, quer dizer que eu já terminei a minha transferência, eu retorno. É o return do basic lá. Então ele faz o hatch e ele volta para a rotina principal. Hatch se for 0. Tá? Tem uma condição aqui no meio, tem um if return. Tá? Então, if, isso aqui que significa? Essas 3 linhas juntas. If B for igual a 0, then return. Tá? Você também tem o hatch sem o 0. Aí ele voltaria em qualquer condição. Aqui ele só retorna se a última conta for 0. Se não for 0, bom, temos que continuar. Então o que a gente faz? Decrementa esse byte mais significativo, guarda ele de novo na pilha, carrega o B com 255, porque ele vai contar, né, a cada unidade do byte mais significativo num número de 16 bits, você tem que contar 256 unidades do byte menos significativo, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui. Já guardamos o byte mais significativo na pilha. Começamos de novo a contagem com 255 e voltamos para o label 1 aqui, que vai ficar cuspindo mais dados até zerar o byte menos significativo. Pega o byte mais significativo, diminui, compara com 0, e ele vai ficar fazendo isso até terminar. E aqui tinha um bug, que é o seguinte. Na hora que a gente carrega o C com esse valor, só que a gente faz um pop aqui desse cara. Esse pop aqui, ele vai buscar na pilha esse valor de 16 bits que esse cara aqui pôs na pilha. Só que esse cara aqui não garantiu o que tem no C aqui. Então a gente, na primeira passagem, o C está certo, então a primeira passagem que ele ficar aqui, o C vai estar certo. Na hora que a gente fizer esse pop BC, a gente estraga o C, então está errado. Então talvez isso seja o problema, Fábio, que você estava vendo lá com a tabela de cores, alguma coisa, tá? Então talvez se você vier aqui e colocar ele no lugar certo, antes do push, o que a gente está fazendo com isso? A gente está garantindo que na hora que a gente coloca na pilha, a gente já está colocando... Primeiro, o C aqui está com o valor certo. Na hora que a gente coloca na pilha, a gente coloca na pilha o valor certo para ser recuperado depois. Na hora que ele chegar aqui, ele está com o valor certo, porque a gente fez o load aqui. Na hora que ele fizer esse pop e esse push, ele vai estar mantendo o 098 no C e na pilha aí o tempo todo e vai funcionar. Tá? Agora eu espero que funcione aí
working for colors aí. Não me lembro qual que era o problema aqui. Tá? Já troquei aqui, vou compilar e vou testando enquanto você fala. Beleza. Então, lembraram como funciona essa rotina, certo? Uhum. Tá legal. Então essa rotina vocês podem usar agora no lugar da block to VRAM aqui, tá? E aí eu vou voltar aqui no meu roteiro. A primeira coisa que a gente vai fazer agora a gente poderia simplesmente vir aqui e criar uma outra rotina em Assembler inline dentro do C. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês como que faz para incluir um arquivo puro Assembler no projeto, tá? Então, para quem está usando o Visual Studio, para quem não está usando o Visual Studio, simplesmente vai lá na pasta do projeto e cria um arquivo chamado... não está aqui. E cria um arquivo chamado eden.s. Eu vou fazer isso daqui de dentro do Visual Studio. Quem tiver com o Visual Studio, vem aqui ó, em ASME Source Files, ó, seleciona esse filtro aqui, aperta o botão direito, dá um add, new item, porque ele não existe ainda. Clique em utility aqui. Eu geralmente escolho esse utility text file aqui, que eu tenho certeza que vai ser a coisa mais simples possível. E eu venho aqui e ponho eden.s. Tá? Mudem a extensão aqui de txt para .s. E dê um add. Tá? No final das contas, o que ele vai fazer é colocar esse arquivo aqui. Ó. Tá? Quem não está usando o Visual Studio, cria esse arquivo aqui e abre no editor. Uhum. Todo mundo abriu esse cara aqui? Aberto. Tá legal. O Visual Studio sabe que ele está aqui, mas o nosso script de build não sabe. Então, vem aqui no Application Sources, ó, e no final dele, coloca aqui o eden.s. Fazendo isso, você vai avisar o script de build para compilar esse cara aqui também. Em seguida, compila o projeto. Né? Ele não tem nada ali, mas para um arquivo Assembler, ele não desgosta de ter um arquivo simplesmente vazio. Tá? Então, se vocês compilarem o projeto, na hora que ele terminar lá, ele deve funcionar, ele deve compilar com sucesso. Tá? E aí, aqui em cima, se vocês virem, se vocês vierem aqui, vocês vão achar esse Processing ASME File eden.s, ou seja, o script de build já reconheceu que ele faz parte do seu projeto ali agora. Aí o nosso próximo passo, bom, vamos criar um cabeçalho aqui para esse arquivo e para a rotina, e vamos criar a rotina build eden aqui com um cabeçalhozinho também, que é pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar ali dentro do iden. Pronto. Tá? Isso aqui, os pontos e vírgulas são comentários, tá? Então, isso aqui não faz parte do código, eu só coloquei aqui para lembrar a gente o que a gente vai estar tratando. Tá? Bom, mas é build iden ou é underscore build iden? Para você exportar essa função para o C conhecer, você põe underscore build iden, que chega lá no C com o build iden. Tá? E aqui 2 pontos tem um lance dele exportar o símbolo naquele arquivo de símbolos, se não me engano. Tá? Então, se você coloca 2 pontos só, se não me engano, vai funcionar. Mas ele não exporta o símbolo para o arquivo de símbolos. Aí na hora que você for carregar no OpenMSX Debugger, vai estar faltando esse símbolo se você não colocar esses 2 pontos aqui. Tá? Então eu coloco os 2 pontos aqui. E agora, vamos pegar essa nossa block to VRAM e vamos copiar ela inteira ali para dentro. Bom, a gente tem a block to VRAM que a gente já consertou aqui. Então vamos achar ela aqui. E vamos copiar, por quê? Porque a gente vai usar essa block to VRAM como base. O que a gente quer fazer é basicamente o que está aqui. Só que a gente quer fazer que ela seja espertinha para no lugar onde a gente tem, se a gente vai lá no nosso screens, e a gente tem, lembra que a gente encheu de XAF aqui onde era espaço? Ó? Lembram disso, né?
Onde é espaço que a gente quer garantir que seja espaço, a gente colocou espaço mesmo. Mas onde é grama, a gente colocou XAF, que é para justamente a gente diferenciar do espaço, que é para quando a gente chegasse aqui, a gente conseguir falar, olha, pega e substitui o XAF por graminhas aleatórias ali. Tá? Então, basicamente, essa build hidden vai ser um block to VRAM, só que ela vai saber fazer isso. Tá? Então, basicamente, a build hidden está aqui, está implementada, faltando essa parte da aleatoriedade, mas ela é um block to VRAM. Né? Se ela é um block to VRAM, o que a gente pode fazer, esse passo aqui a gente já fez, né? Já releu a block to VRAM para entender como ela funciona. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá na função title e vamos aqui no ms, opa, desculpa, não é esse cara, é esse cara, msx1app.c. Se a gente for lá no title, o que a gente tem? A gente tem um cara que é esse print title screen aqui, ó, que está pegando essa nossa tela aqui e está mandando para a tela para imprimir. Né? Onde é espaço, ele está imprimindo espaço, onde é XAF, é uma grama com espaço também, então você nem percebe que tem as duas coisas ali. Até agora, a gente quer ir lá na title, em vez de usar esse print, que eu falei que a gente ia mexer e a gente ia arrancar os prints fora, tira esse print daqui, e o que a gente quer usar é a build hidden, né? Aqui, ao invés do title screen, a primeira coisa que a gente quer é colocar o VRAM address. Qual que é o endereço da VRAM que a gente quer jogar essa constante aqui? Quem lembra? O que eu ponho aqui? Tem que olhar lá em cima. 0x2. Não precisa olhar nada. Pensa bem. É name table. Name table, isso mesmo, né? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, o primeiro caractere aqui é o canto superior esquerdo da tela, que é o primeiro byte da name table. Então é name table. Name table, né? Aí o segundo é o endereço na VRAM, que é o próprio title screen. E o terceiro, o que era mesmo? Era o block length. O que eu ponho no lugar de block length? O size off? Size off. Size off do quê? Do próprio title screen. Né? E de boa, a gente não precisa mais desse LS, né? A gente está preenchendo a tela inteira faz tempo, então a gente não precisa mais dele. A gente ajusta a cor, lembra? Vamos colocar aqui para deixar claro. Então esse aqui, set title colors, né? E aqui, build screen. Aí vou compilar. O que vai acontecer quando eu compilo? Vai dar pau. Vai falar que não sabe o que é build screen. Build hidden, exatamente. Ele não conhece o que é build hidden. Pô, Danilo, mas você não colocou? Eu coloquei, mas eu não avisei o C disso. Eu coloquei no projeto, ele está compilando. Você não deu um include lá nele? Então. Só que o include eu dou em ponto H. Uhum. Esse cara é um ponto S. Então eu não posso dar um include no ponto S porque ele não está no formato. E como linka isso agora? Então eu vou ensinar. Você podia colocar isso num ponto H, tá? Você podia colocar num ponto H. Mas eu vou ensinar um treco para vocês que é o seguinte: você declara ela e declara ela como externo, tá? Então você fala assim: extern void build hidden, como se estivesse declarando que ela fosse em C. Só que ao invés de colocar a implementação dela aqui, ó, você não coloca nada e você simplesmente fala, olha, tem uma função que tem essa assinatura, não vou te dar a implementação agora e ela é externa. Externa significa não espera encontrar ela aqui, você não vai encontrar. Eu estou te contando que ela vai existir na hora que for para ser linkado o programa. Só compila aqui acreditando que ela existe e deixa o resto para o linker. Aí o que acontece? Ele deixa para frente. Se não achar, vai explodir lá na frente. Mas como a gente está incluindo o hidden.s, ele vai estar lá. Ele vai achar. E aí deve funcionar.
Tá? Então eu estou compilando agora, depois de colocar esse extern aí. Tá rodando, mas sem graminha. Sim. Não, beleza. É sem graminha mesmo, porque a gente não colocou a graminha. A gente só fez. Basicamente o que a gente fez foi foi outra vez a Block to VRAM, né? Tá aí, ó, Block to VRAM. Mas o que vocês têm para me falar? Algum comentário a respeito dela? Não. Tem alguma coisa que eu quero que vocês percebam aí. É durante o jogo, antes? Não, a gente só, é o title, né? Tá instantâneo, né? Exato. Olha, a gente só fez a tela de título até agora. Ele monta a tela inteira. Vou apertar a barra de espaço aqui. Apareceu tudo uma vez. Agora aperta a barra de espaço de novo. Para montar a tela do jogo, a gente não mudou ainda. Olha lá, ó. Você vê ela andando. Viram a diferença de velocidade? Olha lá, ó. Vamos voltar para lá. Ó, na hora. Isso aí é você acostumar mal o usuário. O usuário não sabia que tinha isso, entendeu? Agora que você mostrou, entendeu? Ele vai exigir essa feature. Nem tava tão ruim aqui agora. Pra montar nem tava tão ruim, né? Mas é isso aí. Bom, funcionou. Então, qual que é o nosso próximo passo? Fazer agora para montar o jogo. Fazer para montar a tela do jogo, né? A gente fez esse aqui na tela title. Agora, vamos lá na função, fazer a mesma coisa. Só que ao invés de ser no title, vamos lá na função game. E o mesmo print a gente substitui. A gente está no title aqui, a gente fez esse aqui, certo? Agora, vamos lá no game, está aqui, o mesmo print a gente substitui. Pode matar o CLS, porque a gente está sobrescrevendo a tela inteira. Só que aqui, ao invés de ser title screen, o que é? É game screen. Compila. Executa. Tá aqui, mostrou rapidinho. Montou rapidinho aqui também agora. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que ajustar a rotina para colocar as relvas aleatoriamente ali. Vamos fazer o passo 16 antes, ó. Por quê? Porque a gente só está preenchendo esse cara aqui e não está preenchendo com esse aqui, que é o mesmo desenho, mas a gente quer uma alternativa de corzinha para a relva. Então o que a gente faz é super fácil. A gente vem aqui no Build Tiles e esse cara aqui da Grass, a gente quer fazer ele nessa posição apontado pelo Tile Grass, mas a gente também quer fazer apontado pelo Tile Grass mais 8. A gente quer fazer os dois. Tá? Então se a gente duplica essa linha e coloca Tile Grass mais 8 aqui, ó, ele vai montar esses tiles duas vezes, uma vez acho que é a 8 e outra vez no B0. Tá aqui, ó. Agora não tem mais o japonês aqui. Ele é super difícil de ver, é só para dar uma textura a mais mesmo, mas ele está com os mesmos tiles daqui com uma cor diferente. Agora que a gente fez o 16, o que a gente precisa colocar é, cada vez que a gente acha o AF, que é esse caractere aqui, ó, AF, a gente tem que substituir aleatoriamente por qualquer um desses aqui, de A8 até B7. Nesse momento, imediatamente antes de cuspir para a tela, a gente quer testar esse treco. Então o que a gente quer fazer aqui? Bom, a primeira coisa é, esse label 1 aqui é feio pra caramba. Eu vou chamar de novo caractere, new char. Como eu não quero exportar esse para o C, eu não ponho um underscore aqui. Como eu não quero exportar os símbolos, eu não coloco os dois pontos aqui. Esse é um label interno dessa rotina, né? Então só importa para essa rotina. Então eu não vou colocar nem underscore, nem dois pontos no fim. Não vamos mais usar o Alt I, ele é muito automático para a gente agora. Então a gente não vai mais usar ele. A gente vai acabar usando um Alt em algum lugar. Porque a gente vai ter que fazer tudo na mão. Lembra? Porque esse cara aqui, o que ele fazia? Ele pegava da memória, já cuspia para fora e a gente não tinha a menor autonomia para saber o que ele estava cuspindo. Agora a gente precisa saber. Então, para a gente saber como que a gente faz? A gente carrega no registrador A o valor
que está sendo apontado por HL. Para não esquecer, eu vou fazer a rotina ali que o Alt faz. Vou incrementar o HL aqui. E o dado que a gente quer está no A. Então, se o dado que a gente quer está no A, o que a gente quer fazer agora? A gente quer comparar, CP é compare, tá? O que? 0xAF, que é o que? O valor que a gente está preenchendo a tela aqui. Então, se a gente está lendo dessa constante aqui. Se for xAF, a gente quer que a graminha seja aleatória, né? Então, está aqui, xAF. Se não for xAF, a gente cospe do jeito que for e volta para a normalidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, vou falar um jump. Se a comparação deu certo, né? Se ele comparou o A com o xAF e os dois valores são o mesmo, o processador seta a flag 0. Então, se não for 0, se for um JR não 0, se a flag não estiver 0, significa que é algum outro caractere que eu tenho que cuspir direto para fora. Tá? Então eu vou dar um jump para um lugar chamado Alt to VRAM. E eu vou criar esse Alt to VRAM aqui embaixo. A gente não vai usar mais o Alt, né? Então, Alt to VRAM. E no Alt to VRAM, o que a gente vai fazer? Vai dar um Alt mesmo, né? Só que, como eu estou fazendo o Alt na mão, eu não preciso mais do C também. Lembra do C? Que tinha o endereço que está aqui em cima. Ó. Eu poderia dar um Alt C, A, mas eu gasto um ciclo a mais. Se eu fizer um Alt C, A, ele gasta um ciclo a mais do que um Alt 0x98, A. Esse cara aqui tem o mesmo número de bytes e um ciclo a menos. É peanuts? É pouquinha coisa? É. Mas aí a gente também economiza aqui em cima, que a gente não precisa configurar o C mais. Tá? E aí, então, se não for, ele vem para cá. Né? Vamos terminar aqui. Agora, eu posso fazer o JNZ? Não, não posso. Aqui, eu vou fazer do jeito mais simples, depois eu vou ensinar uma outra instrução para vocês. O jeito mais simples é, lembra que aqui em cima, o Alt, que ele fazia? Ele carregava, fazia o Alt, incrementava o HL, né? E, por fim, o que ele fazia? Ele decrementava o B. E se o B fosse 0, aí nesse deck B, o que acontecia? O JRNZ volta para esse label é new char. New char agora, né? Se o B não for 0, volta lá para o new char para ele fazer o Alt de novo, né? Ou pesquisar o A, pegar o A da onde o HL tá lendo, etc. e tal, e fazer o Alt. Né? Então, com esse deck B, a gente garantiu que esse JRNZ aqui está funcionando. Mas, existe, para fazer essas duas coisas especificamente, existe uma instrução do Z80, que é DJNZ. Decrementa, e decrementa o B, exatamente o B, né? E faz um jump feito para isso mesmo, para contar em cima do B. Para onde que a gente quer ir? Para new char. Então a gente pode, com essa linha aqui, substituir essas duas aqui e pronto, resolveu. Tá? Então voltando aqui, não terminou, voltando. Pegamos o próximo arquivo a ser impresso na tela, incrementamos o HL para ficar pronto para ler a próxima vez. O Danilo, Oi. aí é INC HL, não a memória. Pronto, você tem razão. Inc HL, o HL fica... Por quê? Porque se eu colocar assim, ó, o Z80 vai incrementar o dado que está na posição de memória apontada por HL. Então aqui é só HL, que é para aumentar o endereço que está no HL para a próxima vez que a gente for pegar o dado, a gente pegar do próximo. Então a gente carrega o dado que a gente quer imprimir,
atualiza o ponteiro, compara com 0xAF. Se não for 0, ele vem aqui, quer dizer, pode ser que seja uma borda, pode ser que seja um espaço, pode ser que seja um snake escrito, né? Ele vem aqui e pode cuspir para fora, se não for o AF. Agora, se for o AF, o que é que a gente quer fazer? A gente quer substituir esse cara aqui por qualquer um, pode ser até por ele mesmo, mas por qualquer um dessa sequência que começa em A8 e termina em B7. Tá? Então, o que a gente faz? Eu carrego o A com o valor de quem? Do registrador R. Lembra que eu falei que a gente ia usar essa droga aqui? Por quê? Porque o processador está atualizando esse registrador R o tempo todo. Né? Toda vez que ele executa alguma coisa, ele incrementa esse R para ficar fazendo refresh em vários endereços de memória diferentes lá. Então eu vou pegar o valor dele, vai ficar um valor que vai estar pulando o tempo todo. Ele não é excelente, um gerador aleatório excelente, mas enfim, é o que eu vou usar aqui. Vou fazer um simples aqui, um gerador aleatório simples. Bom, pegamos um valor aleatório entre 0 e quanto? 127. O R só vai de 0 a 127. Ele é 8 bits, mas só usa 7. Só que a gente não quer 127. O que a gente quer? A gente quer 16. Esses 8 mais esses 8 aqui é 16. Eu vou fazer um AND. Vou colocar uma máscara aqui. 0x, 0f. Estou zerando o nibble mais significativo, ficando com o nibble menos significativo, que tem 16 posições. E o que eu... Só que não é de 0 a 16. Ah, agora tem de 0 a 16. Não é de 0 a 16 que eu quero. É de A8 até BF. Então eu tenho que fazer um add, adiciona. Ah, lembra, ó. AND, ele é com o acumulador. O add é com o acumulador. São tudo operadores com 2 parâmetros, né? Com 2 operandos. Mas um deles é sempre o A. Tá? Então, lembre-se que é o A. Então, adiciona. Quanto que a gente vai adicionar? 0x a 8. Tá? Aí a gente garante que isso aqui está entre 0x a 8 e 0xB7. Que é exatamente a nossa graminha. E com isso, beleza. Acabamos de fazer a substituição do 0xAF por algum valor aqui no meio. Vamos compilar? Opa, deu pau. Cerquinha. Essa questão do cerquinha aqui, teoricamente, não seria necessário, mas esse é o dialeto específico do montador do SDCC, tá? Então no Assembler Z80 puro não tem essa cerquinha aqui. De novo, deu 56. Ah, tá. Eu substituí isso aqui por newchar, né? E aqui no fim ele está pulando para label. Então voltei para newchar aqui. Start. Conseguiram fazer, não? Deu certo? Entupiu de graminha tudo e meu agora morre na graminha. Ah, isso aí. Mas não é bem aleatório o negócio. É, não é. Não é. Ah, tá vendo? Olha lá. Não ficou... né? Aí o que eu fiz para ficar mais aleatório? Eu fiz uma coisa que o pessoal do grupo lá de Mestre falou para não fazer. Mas eu fiz mesmo assim porque eu sou vagabundo. Eu faço um rotate aqui, ó. Com carry. Para dar uma sujada, eu uso a carry para dar uma sujada. Né? Ou seja, estou rodando o arco usando a carry, colocando valores bizarros no meio. Né? E carrego no R de volta. Então eu estou sempre meio que bagunçando o R e sujando o R. Pode corromper alguma memória? Porque eu não estou dando refresh nela? Sei. Eu sei que funciona. Tipo assim, eu já rodei no... Ele pega os... Deixa eu ver lá. Quando você fala 0F, né? Você estava usando a máscara de neve. Isso. Uhum. Ele vai pegar... Ele vai apagar, vai colocar todos os... O A, esquece o que sim, o A sim, tem? não. O R a gente está pegando que parte dele aí? Do 0, não é isso?
Ele Então, vai ficar no lugar do 0. Então, o R, ele é assim, ó. 0B. O primeiro bit mais significativo dele é sempre 0, porque ele não usa. São 7, né? E aí você tem... Os nibbles dele são assim, ó. É algum valor Isso. R aqui e um monte de valor R aqui. O que eu estou fazendo com esse 0F aqui é zerar toda essa parte aqui, ó. É por isso que ele não é tão aleatório. Não é tão aleatório, não é por isso que ele não é aleatório. Ele não é aleatório porque a execução dele, depois eu posso mostrar isso no OpenMSX Debugger, é que a dinâmica dele dentro do Z80 é que ele sempre vai somando 1. Entendeu? Então, a cada ciclo de CPU ele vai somando 1. Daqui até aqui, até ele passar de novo, tem um número fixo de ciclos, entendeu? E aí dá o número que ele está voltando, como é um número fixo de ciclos, ele tem um padrão. Quando eu faço esse rotate aqui, jogo a carry no meio e devolvo o valor para ele, eu quebro um pouco esse padrão. Quer ver, ó? Não vai ficar maravilhoso, mas vai ficar melhor agora, ó. Agora, eu posso estar ferrando alguma atualização da SRAM lá? Eu sei que eu já rodei isso aqui. Eu sei que eu já rodei isso aqui em máquina e funciona bem. E é só durante... É um tempinho bem pequeno, né? É só durante a montagem da tela ali. Se alguém quiser implementar um gerador de número aleatório melhor, esteja à vontade. Aqui, ó. Ah, tudo bem. Tá um pouco melhor. Eu tava pensando naqueles três ali que sobraram dele lá, que a gente pega e depois bagunça, né? Que aqueles 3 não mudam tanto, né? Então, É pra por isso que gente eu pensei não que não é tão importa. aleatório, porque eles demoram pra mudar e não mudam tanto. Aqueles sim, mas aqueles a gente tá jogando fora. A gente tá pegando os que mais mudam, que são os menos significativos. Tá? E aí fica assim, ó. Vocês conseguiram chegar nisso, pessoal? Sim. Uhum. Aí eu entro no jogo, ele quebra. Por que ele quebra? Porque ele não sabe. Para eles, o que a gente estava testando ali era só o AF. Ele lembra, o AF que está na nossa... Não era espaço. O que a gente está testando aqui é o AF. A gente está enchendo de AF, no nosso código tem um AF. Se a gente olha aqui, ó, quais são as coisas que podem ter no jardim ali que a cobra anda? Pode ter a borda, que são esses caras. Pode ter a maçã, que a gente já está testando aqui, então não é uma preocupação. E pode ter a bolinha dela mesma. E pode ter a grama. Ou seja, tudo que existe no Jardim do Éden ali é menor do que a 8. Então, se o conteúdo para onde a cabeça está indo, lembra? O content é para onde a cabeça está indo. Em vez de colocar assim, se a gente fala assim, olha, se for menor, e aqui o tile grass empty era uma constante que a gente estava usando para esse cara aqui, né? Ó, que é o AF. Mas a gente agora quer medir o A8. O A8 é o tile grass. Então, se o conteúdo da onde ela está indo é menor do que esse cara aqui, significa que não está na grama. Pode ser a borda, pode ser a maçã e pode ser o rabo dela mesmo. Né? E o conteúdo não for o tile apple, então é uma colisão. Então, se vocês fizerem isso aqui, já deve consertar esse problema. Vamos rodar lá para ver. Alteramos aqui, vamos ver como ficou. Olha essa linha aqui, ficou bem bizarra. Mas não está mais batendo. Uhum. Ó, a linha ficou bizarra? Essa é uma linha cheia de graminha aqui, ó. Ah, tá bom. Só que na minha implementação original, eu tinha a impressão que ficava mais aleatório. Ué, ela apaga? Pois é, né? Pois é, né? Por quê? Por que ela tá Essa pagando? cobrinha faminta, ela tá comendo pouca maçã, ela tá comendo grama agora. Por, tá pastando. por que tá apagando?
A gente joga o Tilegrass Empty. Sim. Aham. Tá pagando porque ela tá amassando a grama, né? Tá pagando Isso aí. Porque no nosso, eu jogo o Empty, né? na hora que a gente faz o Erase Last Tail Segment, a gente tá jogando Empty. Sim. Ah, Só que agora a gente tem que saber o que a gente. Cara, você acha mesmo que eu sabia? Eu já coloquei esse jogo, nunca ninguém percebeu que eu coloquei um Tilegrass, mais Qual que é? Hand e boa. Põe alguma outra coisa. Vai preenchendo que ninguém percebe, tá todo mundo olhando pra cabeça da cobra, não pro rabo. Ah! Coloca isso aí. Você colocou isso no Git alguma coisa? Eu vou ficar colocando a sugestão. Não aceito, não aceito. Corrige, corrige. Vou colocar aqui certinho como que é a sintaxe que eu não me lembro mais. Espera aí. Collision. Acho que faltou um parênteses aí, cara. Aqui, Deixa eu achar eu aqui. Hand. E 0x0f. Só para garantir, vou pôr um parênteses aqui, ó. Era esse parênteses aqui que estava falando, né? Para fechar, né? Só que faltava uma linha aqui, então, ó. É o hand, a gente pega um número aleatório. Pô, por que a gente não pegou isso não? Porque o outro lá é em Assembler. Em Assembler não tem o hand. Eu poderia até fazer uma rotina para chamar o hand do C. É verdade. Podia usar, mas não usei. Eu usei a porcaria do R lá. E aqui eu estou pegando o hand e fazendo a mesma coisa que a gente fez antes. Fazendo uma máscara com 0F, que é para garantir que é de 0 a 15. Isso aqui. 0 a 15 mais Tilegrass. Sendo que o Tilegrass é o nosso querido A8 aqui, ó. É o nosso querido A8 aqui. Vai pegar alguma coisa aleatória daqui pra cá. E vai preencher com alguma coisa lá, que não era o que tinha antes, mas honestamente, se você não contar isso pra pessoa, ela não vê. Não, mas você pode também explicar de uma forma diferente. Você pode falar que quando a cobrinha passou, amassou a grama, entendeu? Então ela fica com formato diferente na hora que sai. Isso aí. É uma feature. Deixa o rastro. É uma feature. Olha lá, ó. Pegar. Rastro de cobra. Olha lá, ó. Vai deixando coisa pra trás ali, ó. Tá vendo? Só que é aleatória, ela não deixa a mesma coisa que ela... Ela amassa e deixa outra coisa. Olha que isso deu ideia. Oi? Isso deu uma ideia, mas deixa pra lá, depois eu... soltar uns presentinhos aí. E aí mata ela ali. Morreu. Ih, cadê o Game Over? Por que não apareceu o Game Over? Deixa eu ver se o meu aparece aqui. Por que o Game Over não apareceu? Bom, é efeito demonstração, né? Porque tá com 1 aqui, pô. Size off. Game over. Message. Pronto. Beleza? Pessoal, esse é o jogo, ponto, né? Então eu acho que sim, o que eu estou imaginando é que a gente tenha mais uma sessão só para dar uma exploradinha um pouquinho maior no debugger. É isso aí, senhores. Muito, muito, muito obrigado. Quinta-feira que vem, se tudo der certo, estamos aí de volta, dando uma olhada no debugger. Debugger ajuda bastante a achar as coisas ali. Se você vai querer depurar o seu programa, se você vai querer fazer algum mod em algum outro jogo que já exista aí, ele ajuda bastante a você ver passo a passo o que está acontecendo, a mapear as coisas. Mostro para vocês algumas práticas que eu tenho ali. Mas não tem muito segredo não. Mas é uma ferramentinha que é legal
ter ela no bolso, assim. Beleza, senhores? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Danilo. Valeu, gente. pessoal. Até mais Obrigado. aí. Galerinha, grande Até logo. abraço. Até mais. mais. Tchau, tchau. Abraço. Falou, falou. Hatred Saga.